Senhor Jesus, como é bom estarmos aqui, Deus, como é bom estarmos cultuando ao Senhor. Já te adoramos por meio dessas canções, já te adoramos por meio de orações, já te adoramos, Deus, por meio, Deus, do Pai, de um abraço, que nós podemos expressar o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso amor ao nosso próximo. Estamos te adorando de tantas maneiras aqui nessa noite, Jesus. E te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa que temos de poder, como família que o Senhor nos constituiu, estarmos aqui adorando ao Senhor nesse domingo, no primeiro dia desse mês, 1º de setembro. Que esse mês seja um mês extraordinário da parte de Deus na vida de cada um de nós que estamos aqui. Que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre essa igreja, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre cada marido, sobre cada esposa, sobre cada pai, sobre cada mãe que está nesse lugar, que sobre cada criança que está ali embaixo, que sobre cada adolescente, que sobre cada jovem, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre nós, que nós possamos, ó Pai, ver o Senhor cuidando de nós como temos visto ao longo desse mês agora de setembro. Pai, fala com a tua igreja. Fala com a tua igreja, aquilo, Deus, que o Senhor tem falado ao meu coração, que o Espírito Santo nesse momento tenha toda a liberdade para poder falar a nosso coração, que a tua palavra não volte vazia, que nessa noite essa palavra possa, Deus, ser uma semente que possa cair numa terra fértil, uma semente que possa produzir, Deus, uma semente que possa, Deus, germinar para a glória, para a honra e para o louvor do teu santo nome. Amém, amém, amém. Amém, gente? Como eu sou uma pessoa muito imperativa e eu gosto de interagir com vocês, aplauda Jesus bem forte aí em nome de Jesus. Aê! Aí a gente se anima mais, né? Aí a gente vai embora agora em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, hoje eu quero dar continuidade na série de reflexões que eu tenho compartilhado com vocês, cujo tema é o que mesmo? Não ouvi, qual é o tema, gente? Eclésia. Hoje é a 4ª mensagem dessa série chamada Eclésia. Se você não assistiu a primeira, a segunda ou a terceira, ela está salva lá no nosso canal no YouTube. Você pode ir lá que você vai assistir as outras mensagens dessa série, cujo tema é Eclésia. Essa palavra é uma palavra grega que, traduzida para o português, significa igreja. Igreja. Essa palavra está escrita no Novo Testamento mais de 100 vezes. E como eu já disse, uma das pessoas que usou essa palavra foi o próprio Senhor Jesus, quando ele disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a palavra ali é a palavra eclésia. Então Jesus é este que está edificando a sua igreja. Nós já vimos que a igreja, quem é a igreja? A igreja é a comunidade de todas as pessoas, de todos os tempos, que já entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. Ou seja, todo mundo, ao longo desses 2000 anos de história do cristianismo, todas as pessoas que já entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus fazem parte da eclésia de Deus, da eclésia de Jesus Cristo. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus, mas que em nome de Jesus vão aceitar, também farão parte dessa eclésia, essa comunidade. Já vimos que a eclésia também é o povo de Deus, a nação de Deus, o povo exclusivo, o povo que foi chamado, o povo que foi resgatado para viver a cultura do reino de Deus, é a eclésia do Senhor Jesus. Nós também já vimos que a eclésia é a família do Pai. Jesus estabeleceu a sua igreja, a sua eclésia, para ser uma família. Além de uma família biológica que você também tem uma família o quê? Espiritual. Diga assim: eu tenho uma família biológica e uma família espiritual. Sua família está do seu lado aí? Se tiver, olhe para ele e diga assim: você é minha família biológica e espiritual, viu? Então é família 2 vezes, viu? Nós já vimos isso. E hoje eu quero falar com vocês sobre outra figura que expressa quem é a igreja, quem é a eclésia, que é a noiva de Cristo. É sobre isso que eu quero falar hoje
a igreja como a noiva de Cristo. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Efésios. Efésios capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 25. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25. Que alegria poder estar com você que está nos visitando aqui nessa noite. Que Deus abençoe sua vida. É uma alegria te receber aqui na família BVP, em nome de Jesus. Efésios 5, 25 diz assim: maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo purificada pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Meu Deus, que texto forte é esse aqui. Nesse texto, irmãos, o apóstolo Paulo está trazendo uma palavra exortativa para os maridos. Cadê os maridos aqui em nome de Jesus? Cadê os maridos? Levante. Cadê os homens aqueles que são maridos? Não, mas cadê, gente? Amém, glória a Deus. É uma palavra direcionada para os maridos. E toda vez que eu leio esse texto aqui, eu confesso que eu me sinto muito confrontado, porque para mim aqui é um negócio difícil. O apóstolo Paulo está dizendo que nós, maridos, temos que amar as nossas esposas como Jesus amou a igreja dele. Aí eu tremo, irmãos. Cadê minha esposa? Está aqui? Graças a Deus, está lá embaixo. Eu tremo, irmãos, porque nessa hora eu fico pensando assim: meu Deus, eu tenho que amar minha mulher como Cristo amou a igreja. Irmãos, que troço difícil, gente. Com todo respeito, mas irmãos, amar a esposa como Jesus amou a igreja, isso não é para qualquer um não, gente. Porque como que foi que Jesus amou a sua igreja? Se dando por ela, se entregando por ela. A Bíblia fala que nós estávamos perdidos, iludidos com o mundo, no pecado. E Jesus foi lá, mesmo a gente vivendo uma vida totalmente contrária à vontade dele, ele foi lá e se entregou por nós. Ele nos amou primeiro. Nós não amávamos ele quando ele já nos amava e se entregou por cada um de nós. Que amor é esse? É o amor de Jesus pela sua eclésia, pela sua igreja. E é isso que Jesus, ele quer de nós, maridos. Então eu digo, você que é marido, a sua missão, ela não é uma missão pequena não, é uma missão grande, que é você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Está aqui, a mulher apareceu, olha, meu Jesus amado. Estou tentando, mulher, viu, em nome de Jesus. Um dia eu chego, pelo menos nos pés de Jesus, viu? Te amo, tá, gatinha? Obrigado, viu? É uma mulher aleluiada, essa mulher é crente mesmo, viu? Um dia eu chego nos pés dela, em nome de Jesus. Mas bem, irmãos, embora o apóstolo Paulo, ele, nesse texto, está trazendo uma exortação para os maridos, sobre como deve ser o amor do marido pela sua esposa. Mas tem outra coisa aqui nesse texto que me chama muita atenção, que é por que a Bíblia, e por que o autor do texto, ele aqui faz uma comparação, ele faz uma analogia do amor do homem para com sua esposa, assim deve ser semelhante ao amor de Cristo pela sua igreja. Por que o apóstolo Paulo faz essa comparação de que o marido deve amar semelhantemente como Cristo amou a sua igreja? A resposta, irmãos, para isso é que Deus, ele estabeleceu que na aliança do casamento entre o homem e a mulher, essa aliança que você fez com a sua esposa, de amá-la, de estar com ela, de caminhar com ela até que a morte vos separe, realmente de ser esse verdadeiro homem de Deus, que vai amar na alegria ou na tristeza, na saúde, na doença,
na riqueza ou na pobreza, dependendo do que foi, você não fez compromisso? Pois é, semelhantemente a essa aliança que você, marido, fez com a sua esposa, também assim é a nossa aliança que Jesus ele faz conosco. A aliança de Jesus para com a sua igreja é semelhante à aliança de um marido para com a sua esposa. E é por isso que o apóstolo Paulo aqui no texto, ele faz essa comparação. É por isso que ele faz essa analogia dizendo que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, porque a aliança de Jesus para com a sua igreja, ela é uma aliança do homem para com a aliança do marido para com a sua esposa, é uma representação, é uma expressão de uma aliança que ela é maior, de uma aliança que ela é eterna, que é a aliança que Jesus fez comigo e com você. Jesus, ao se dar naquela cruz, ele pagou o preço, como agora há pouco nós falamos isso. E ele estabeleceu essa aliança conosco, uma aliança que é irrevogável, uma aliança que é inquebrável, essa aliança que é eterna, é a aliança de Jesus para com a sua igreja. Jesus, ele ama a sua igreja como ninguém na face da terra. Jesus, ele se deu pela sua igreja como ninguém nunca se deu e nunca vai se dar, porque o amor dele é um amor que transcende qualquer tipo de amor. Na verdade, ele é o amor. Deus é amor. E se Jesus é Deus, então significa que ele expressou, uma das expressões de quem ele é, foi se dando naquela cruz pela sua igreja, pela sua eclésia. E aqui está uma coisa muito interessante, irmãos, porque no casamento, na relação conjugal, não tem como haver um casamento saudável sem amor. Um casamento onde não existe um amor do marido para com a esposa e da esposa com o marido, é um casamento fadado ao fracasso. Na verdade, não existe casamento sem amor. Vocês concordam comigo? Quem concorda aqui comigo, levante a mão em nome de Jesus. Amém? Ou você quer viver um casamento de mentira, de falsidade, baseado naquilo que você tem, então você está com o outro pelo que o outro tem, e por aquilo que ele pode te dar, e não por aquilo que quem ele é. Todo relacionamento conjugal, ele tem como base o amor. Assim também é o nosso relacionamento com Cristo, é o nosso relacionamento com Deus, é o relacionamento de Jesus com a sua igreja. O relacionamento dele é baseado no amor. Jesus, ele não obriga ninguém a ser seguidor dele. Jesus, ele nos atrai com cordas de amor. Ele nos atrai pela bondade, pelo amor dele que é derramado diariamente sobre as nossas vidas. E o desejo dele é que nós possamos corresponder esse amor também em amor. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui que eu já falei algumas vezes. Eu não acredito que Jesus morreu na cruz para nos levar para o céu. Eu não acredito nisso. Não, pastor, Jesus não morreu para nos levar para o céu. Eu não acredito que Jesus morreu na cruz para nos levar para o céu. Embora a Bíblia fale sobre isso. Por exemplo, 2 Pedro 3,14, se puder projetar aqui para mim, diz assim, ó: todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. A justiça. Todo aquele que tem Jesus na sua vida, anseia e deseja novo céu e nova terra. Quem aqui quer ir para o céu, gente? Você não quer ir para o céu, não? Quem quer ir para o céu, que levante a mão. Quem quer ir para o inferno, que levanta a mão. Nenhum, né? Graças a Deus, né? Ninguém quer ir para o inferno. Todos nós queremos ir para o céu. Nós desejamos isso, e não tem problema nenhum você desejar estar no novo céu e na nova terra. Mas eu volto a repetir, eu não acredito que Jesus morreu para que ele possa levar a gente para o céu. Eu não acredito que o propósito da morte de Jesus seja nos levar para um lugar. Eu acredito, lendo as Escrituras, que o propósito de Jesus ter morrido na cruz é resolver um problema de condição do homem para com o seu Criador. O céu
é uma consequência da restauração de uma condição, de uma aliança. Olhe comigo lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios 5, 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e Ele nos deu o ministério da... Tudo isso o quê? O texto começa dizendo, tudo isso, o texto que antecede isso, fala assim, ó, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aí ele continua dizendo assim, ó, e tudo isso o quê? Ser uma nova criatura, provém de Deus. Ser uma nova pessoa, isso é obra de Deus, que nos reconciliou com Ele por meio de Jesus Cristo. Sabe o que eu acredito, irmãos? Que Jesus, Ele veio ao mundo e Ele morreu por cada ser humano para resolver o problema da separação. O pecado separou o ser humano de Deus, mas Deus criou o ser humano para ter uma aliança de amor eterna com Ele. Jesus criou você para viver uma aliança de amor por toda a eternidade com Ele. Mas teve algo que fez com que essa aliança saísse do seu dedo. Houve uma separação, houve um rompimento. Mas Deus não mudou o seu plano. Deus não mudou o seu projeto, que é um projeto de estar casado com você. Um projeto de viver um relacionamento de amor, de graça por toda a eternidade. Então Deus manda Jesus Cristo morrer para resolver esse problema da separação. O homem que estava separado, Jesus morre, Jesus paga o preço, Jesus perdoa nossos pecados, Jesus ele nos justifica, como já falamos aqui, Jesus ele nos limpa, Jesus, Ele nos redime, Jesus, Ele nos religa, Ele nos reconcilia. Jesus é essa ponte que nos faz sair agora desse abismo, que não nos permite chegar a Deus e nos permite passar por essa ponte e poder de volta receber a aliança no dedo, receber a aliança, que significa essa restauração, que significa essa reconciliação de relacionamento. Então sabe o que eu acredito? Que Jesus, Ele morreu por nós, para nos restaurar, para nos religar a Deus, e como consequência do seu relacionamento com Deus, você vai habitar em novos céus, em nova terra, porque é lá que Deus está. Pensa comigo aqui, irmãos, quando a gente deseja o céu, e não um relacionamento com o dono do céu, sabe qual é a nossa mentalidade? É uma mentalidade de usar Deus. Olha, eu quero Deus. Por quê? Porque Ele vai me levar para o céu. No céu não vai ter tristeza, no céu não vai ter dor, no céu não vai ter mentira. No céu, lá no céu diz que é só vida mansa, lá no céu diz que não vai ter problema. Não é isso que está prometido na Bíblia? Então, não, é para o céu que eu quero ir. Mas a pessoa ela quer ir para o céu, não porque ela entendeu o estado miserável que ela se encontrava, de pecador, de separado. Ela quer ir para o céu por causa daquilo que o céu prometeu, porque alguém disse que o céu vai ter isso. Então ela diz, não, a pessoa conta, ela raciocina. Ela diz, rapaz, no inferno diz que lá tem o diabo. O céu diz que lá tem uns anjinhos, alegria, morada, ruas de ouro, praças de diamante. A pessoa conta, ela raciocina. Ela diz, rapaz, eu quero ir para o céu. O lugar bom é no céu, rapaz. Eu lá quero saber do inferno. Só que se a pessoa que tem essa mentalidade, se ela de fato não conhecer o propósito pelo qual Jesus de fato morreu por ela, se ela chegar no céu com essa mentalidade, sabe o que ela vai fazer do céu? O inferno. Embora isso não vai acontecer no céu, porque lá no céu não vai entrar quem quer o céu pelo céu.
Por que eu digo que faria do céu um inferno? Porque quando a pessoa chegasse lá, ela dizia, cheguei, rapaz, consegui entrar, maravilha, tudo que eu queria era isso, era entrar aqui dentro aqui. E quando ela chegar lá dentro, o que ela vai fazer? Ela vai fazer aquilo que ela quer fazer, porque ela foi para lá, não porque ela ama quem está lá, ela foi para lá porque lá tem algo que beneficia ela. Então isso é um pensamento o quê? Egoísta. Isso é um pensamento egoísta. E o Evangelho, o que ele faz é justamente nos fazer entender que é por causa do egoísmo que nós caímos. E o que o Evangelho faz é trazer uma transformação de mentalidade, fazendo a gente entender que o que Deus quer conosco não é barganha, não é troca do tipo, eu te dou o céu e você fica comigo, como se Deus estivesse precisando da gente, como se Deus estivesse solitário lá no céu e dizendo assim, eu estou sofrendo, estou com crise, estou com muitas crises aqui, eu estou muito ruim aqui. Aí olha para os anjos e diz, não é isso que eu quero, eu preciso. Aí o céu está em crise, porque Deus está em crise. Não, Deus não está em crise, irmãos. Deus não está em crise. Deus, Ele é totalmente bom, totalmente perfeito, totalmente santo, cheio de amor, e Ele está muito bem. Só que esse Deus, por ser totalmente tão bom, tão cheio de graça, de bondade e misericórdia, Ele desejou, Ele decidiu formar uma grande família, como nós falamos domingo passado. Ele decidiu salvar eu e você. Ele decidiu nos resgatar dessa separação, porque Deus abomina a separação e Deus ama a reconciliação. Ele ama você, Ele ama se relacionar com você, Ele tem prazer em você, Ele tem prazer em nós. Então a palavra de Deus vai nos mostrar que o desejo então do Senhor é fazer com que nós possamos então viver nesse relacionamento. Jesus é este que veio se dar, se entregar pela sua eclésia, para fazer uma família para o Pai. Mas Jesus também é esse que veio para se apresentar com amor para mim e para você, com uma aliança no dedo, e dizer, eu amo você, e desejo te salvar dessa condição, eu desejo mudar a tua história, eu desejo mudar o teu coração, eu desejo te religar àquele que tem o poder de transformar toda a tua história. Eu desejo fazer você ser tudo aquilo que você foi criado para ser. Jesus é este noivo. É este noivo que vai ao encontro da sua noiva. E ele vai ao encontro da sua noiva com um desejo: amar a sua noiva, amar a sua igreja, amar a sua eclésia. E eu estava inclusive estudando um pouco sobre como que se dava um casamento na época de Jesus, porque aquilo que Jesus hoje está fazendo com a sua eclésia é muito parecido, para não dizer, os elementos que compunham ali o processo para estabelecer-se uma aliança entre um homem e uma mulher, são os mesmos elementos que se compõem entre Jesus e a sua igreja. Vou explicar rapidamente para você aqui como que se dava uma aliança, como que se estabelecia uma aliança no meio do povo judeu, na época que Jesus esteve aqui na terra. Naquele tempo, quando um rapaz, ele chegava a uma idade que os pais, olha isso aqui, que os pais entendiam que o seu filho estava preparado para entrar agora numa relação conjugal, num casamento, o pai, ele dizia para o filho: meu filho, está na hora, você já está no tempo, você já está preparado para um casamento. E esse rapaz, então, esse jovem, ele começava a observar as jovens que ele tinha interesse de repente, aí que tá, o Richard falou namorar. Na cultura judaica não tinha um namoro. E eu vou explicar já por quê. Não tinha um namoro. Quando o rapaz, ele estava interessado numa moça, e ele começava ali meio que de longe, porque não tinha essa aproximação que nós temos hoje, essa facilidade. Mas quando ele começava a se interessar, ele falava para os pais dele, falou assim: pai, eu estou interessado na fulana de tal, que é da família de fulano. Se o pai se agradasse daquela moça, o pai dizia: meu filho, então vamos iniciar o propósito. Você quer se casar com essa moça? Não tinha namoro. A pergunta do pai é: você quer se casar com essa moça? Você está disposto a querer estar com essa moça? Cuidar dela, amar ela
o resto da sua vida? Se o filho dissesse assim, sim pai, estou sim, então vamos procurar a família. E o rapaz ia então até a família. Ele procurava a moça e os pais da moça. E ele, ao procurar a moça, ele mostrava então a sua pretensão. Pai, o pai já procurava a moça e falava, olha, eu vim aqui falar com você e com seus pais que eu estou interessado em casar com você. E eu gostaria de saber se você tem interesse de se casar comigo. Já começava assim. Você tem interesse em se casar comigo? Aí a menina ficava doida, né? Ai, meu Deus, brincadeira. Quando o rapaz falava isso para a moça, o que acontece? O pai da moça era responsável então de, primeiramente, conhecer o rapaz que estava se apresentando com o desejo de se casar com a filha dele. Então, quem é você? De que família você veio? O que você faz? Quais são as suas pretensões? E ele fazia toda uma sabatina com aquele jovem que tinha o interesse de casar com a filha dele. A filha ouvia tudo isso. E eu estava vendo que os historiadores falavam o seguinte, que quando, dentro daquela família, o pai era muito temente a Deus, depois de ele ouvir o rapaz e todas as suas pretensões, e o rapaz sempre levava presentes para a família, ele então dizia, olha, deixa eu conversar com a minha família. Então ele chamava a sua esposa, sua filha, e no particular, eles ali conversavam sobre aquele rapaz, sobre as pretensões daquele rapaz, sobre a família daquele rapaz, até porque era muito conhecida, essa aqui é a família Rangel, essa aqui é a família Souza, essa aqui é a família dos Aragões, esse aqui é a família Lima. Então as famílias eram muito bem conhecidas pelos seus sobrenomes, inclusive, no povo judeu. E aí, quando o pai conversava com a moça e ele dizia o que ele pensava sobre o rapaz, e ele perguntava para a moça, você gostaria de se casar com ele? Você quer se casar com ele? Se a moça dissesse, não pai, isso era o que pesava então na decisão, apesar de que tinha alguns casamentos arranjados, tá? Mas quando a moça disse assim, sim pai, eu quero me casar com ele, eu estou disposto a me casar com ele. Então o pai voltava com o rapaz e dizia, olha, minha filha está disposta a se casar com você, mas eu preciso saber qual é o dote que você está disposto a pagar pela minha filha. O que era o dote? Era um valor que aquele que estava querendo se casar com a filha de um certo rapaz tinha que pagar um valor. É como se ele estivesse comprando aquela moça. Ele pagava um valor. E normalmente o pai, ele estabelecia qual era o valor que precisava ser pago pela sua filha. Ele dizia, olha, para você casar com a minha filha, você vai ter que pagar tanto. E o rapaz é que tinha que ver se ele tinha condições de pagar aquele dote, se ele estava disposto a encarar aquilo. Ainda bem que não tem isso hoje, não, estava lascado, né? Que não tinha nada de dinheiro. A pessoa assim, minha sogra chega em mim e fala assim, ó, tu vai pagar tanto, me ferrei. Então o pai estabeleceu o dote. Se o rapaz aceitasse o desafio, aceitasse o valor que ali o talvez futuro sogro dele dissesse, então o rapaz disse, não, eu aceito esse valor. Então era combinado o seguinte, então você vai trazer o valor, e quando você tiver o valor, você vai trazer aqui, e nós vamos oficializar então eu vou trazer para o nosso dia para vocês entenderem, o noivado, que era diferente do noivado dos dias de hoje, tá gente? Eu vou explicar daqui a pouco sobre isso. O rapaz então ia, e depois, quando ele conseguia o valor, ele chegava de novo na casa ali da moça, e ele apresentava o dote. Quando ele entregava o dote, nesse momento era feito entre as famílias, com a presença do pai do noivo, da noiva, né? Todos ali juntos, era feita uma cerimônia onde era oficializado, depois do pagamento do dote, o noivado entre aquele rapaz e aquela moça. Só que o noivado naquela época era diferente do noivado do dia de hoje. Quando você estabelecia o contrato, nem contrato, estabelecia ali a aliança do noivado, quando isso era estabelecido, então isso não poderia ser desfeito a não ser por adultério. A partir do momento que você estabelecesse o noivado, aquilo não poderia ser mais desfeito a não ser que acontecesse adultério. Então, o que acontece? O noivo, a partir dali,
tinha a responsabilidade de voltar para a casa dos seus pais e fazer duas coisas. Primeiro, preparar a casa. Segundo, preparar a festa. Essa era a responsabilidade do noivo. Voltar para casa para preparar a casa onde eles iam morar. E em segundo lugar, preparar a festa. A noiva, durante esse período que durava aproximadamente 1 ano na cultura judaica, era um período onde ela ia poder se preparar melhor para agora o papel de esposa. Aonde a mãe, de uma forma mais intencional e mais profunda, ela ia trabalhar e preparar sua filha para, de fato, o casamento. Também havia nesse período um processo em que a mulher passava por alguns rituais de purificação. Tinha algo parecido até com batismo, que a mulher era colocada sobre as águas, e ali havia todo um ritual que a mulher judia tinha que passar. Depois de mais ou menos esse 1 ano, quando o noivo, ele já estava com a casa construída e estava já com tudo preparado para a festa, ele informava para o seu sogro, seu futuro sogro, que estava tudo preparado. Então eles já marcavam o dia em que de fato ia acontecer as bodas do casamento, ia acontecer a festa do casamento. No dia que ficou estabelecido essa festa do casamento, como que se dava? Havia um cortejo que começava na casa do noivo, começava o cortejo em direção à casa da noiva. E nesse cortejo tinha uma pessoa que ia na frente dessa festa, conduzindo esse cortejo. Quem era essa pessoa? O amigo do noivo. O amigo do noivo era aquele que ia à frente. Então o amigo tinha a responsabilidade de sair gritando pelas ruas de Jerusalém: lá vem o noivo! Lá vem o noivo! Abram as ruas, lá vem o noivo! E o noivo, o amigo do noivo ia festejando alegremente, ia celebrando, e aquele cortejo, aquela festa, até porque o povo judeu é um povo muito alegre, e aquela alegria, e o noivo vinha lá atrás lá com seus pais, e o amigo do noivo ia dizendo: lá vem o noivo, gente, lá vem meu amigo Atenor, é hoje, Atenor. Ana Paula está ali na frente. E ele ia com aquela alegria, aquela festa, aquele negócio mais lindo. Normalmente o noivo, quando ele chegava-se próximo da casa da noiva, já era ali por volta do finalzinho da tarde, comecinho da noite. E era comum que a noiva, ela estivesse esperando o seu noivo com outras mulheres virgens. E essas mulheres, elas usavam nesse dia, era um costume até porque estava chegando a noite, lamparinas. Elas usavam lamparinas. Porque o cortejo não ia terminar ali na casa da noiva. Na verdade, ao chegar na casa da noiva, a noiva junto com o noivo, as famílias iam se encontrar ali, e dali iam para o local onde de fato ia acontecer a festa. Ao chegar à casa da noiva, as famílias faziam ali um cerimonial ali, juntos, tinham um momento juntos, e a partir dali eles seguiam em direção aonde ia acontecer as bodas do casamento, aonde ia acontecer a festa do casamento. Ao chegar no local da festa do casamento, tinha um lindo banquete preparado para a família. Inclusive, não sei se você sabe, mas na festa de casamento judaica não durava um dia, era 7 dias. 7 dias de festa. Você imagina como é que o povo é festeiro. Era 7 dias de festa de casamento. E ao chegar então naquele local, era-se dado então ali de fato toda a cerimônia, todos os votos, tudo aquilo que estabelecia na aliança entre agora aquele noivo para com aquela noiva, e de fato ali eles eram declarados marido e mulher, e a partir dali eles iam para a casa deles e iam poder ser felizes para sempre. Quem entendeu aqui? Por que eu estou contando toda essa história aqui de como que funcionava o casamento na cultura judaica? É porque justamente isso tem tudo a ver com o que Jesus faz com a sua noiva, com o que Jesus faz com a sua eclésia. Da mesma forma que o rapaz procurava a moça, querendo estabelecer uma aliança com ela, assim também foi Jesus, quando ele foi enviado pelo Pai, quando o Pai disse assim: está na hora,
chegou o momento, você está preparado para descer. Chegou o tempo da plenitude dos tempos, você precisa ir. Jesus então ele veio ao mundo, e ele veio ao mundo com uma missão de anunciar as boas novas do Evangelho, anunciar as promessas de Deus para as pessoas. E esse Jesus, ele se deu, ele se entregou por toda a sua eclésia, por toda a sua igreja, pela sua noiva. Ele se deu por ela, prometendo dar a ela vida e vida eterna. Jesus, ele fez como aquele rapaz, foi à presença da noiva e ele diz assim: olha, eu quero me casar com você. E se eu me casar com você, ele levava os presentes, que são as suas promessas, e ele começa ali a estabelecer que se ele casar com você, ele vai viver com você por toda a eternidade, você terá a vida eterna. Eu não vou ler aqui todos os textos por causa do tempo, mas lá em 1 João 2,25 fala, essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Jesus nos prometeu isso, assim como o rapaz promete para a moça que se casar com ela, vai ficar com ela por toda a eternidade. Há um preço que é estabelecido de dote pelo pai da noiva. Interessante porque quem é o pai da noiva chamada igreja? Quem é? É Deus. Deus, ele é o pai da igreja. Ele é o pai da noiva. E o pai da noiva, ele estabeleceu o valor do preço que Jesus precisava pagar a ele, porque o preço foi pago a Jesus. O preço não foi pago para o diabo. Tem gente que acha que Jesus pagou um alto preço para o diabo. Jesus não pagou um alto preço para o diabo. Jesus pagou um alto preço para agradar o coração do Pai. Jesus, ele pagou o preço. Qual o preço? A vida dele, o sangue. A Bíblia fala em 1 Pedro 18:19, porque vocês não foram comprados por coisas perecíveis como ouro e prata, vocês foram comprados de sua maneira vã de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Jesus, ele pagou o dote pela sua vida. Ele pagou o preço pela sua vida diante do Pai. Ele pagou esse preço. O rapaz, depois que ele pagava o preço, depois que ele pagava ali o dote, o que ele fazia? Estabelecia-se de fato ali o noivado, e ele voltava para casa para fazer duas coisas. O que era mesmo? Preparar a casa e o quê? E a festa. Olha como só, Jesus, ele pagou o preço, e depois que ele paga o preço, ele se revela para nós e diz: todo aquele que crê em mim será salvo. Se você crê em mim, você estará comigo por toda a eternidade. E quando nós dizemos assim: Jesus, eu te recebo como o meu Senhor, como meu Salvador, como amada minha alma, como meu noivo. Quando a gente se doa e a gente se entrega a Ele, sabe o que Ele faz? Ele diz assim: tudo bem, eu te recebo, mas espera aí, eu vou voltar para o Pai. Eu preciso voltar para o Pai. E ele voltou para o Pai para fazer o quê? Fazer o quê? Não é isso que está lá em João 14, 1-3? Olha o que diz a Bíblia: não perturbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e levarei você para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. O noivo, ele voltou para casa, mas ele voltou para casa não porque ele esqueceu de você, não porque ele te abandonou. O noivo, ele voltou para casa para preparar a casa. O noivo foi preparar o lugar para que no dia que ele voltar, você possa estar com ele por toda a eternidade. O noivo, ele se importa com você, e está tudo sendo preparado para que você viva com ele por toda a eternidade. Agora o noivo voltou para o Pai, não apenas para preparar a casa. Ele voltou para o Pai para preparar a festa. Jesus voltou para o Pai e a casa está sendo preparada. Mas não só a casa está sendo preparada, a festa também está sendo preparado. E logo, logo, essa festa,
ela vai começar. Agora, o noivo voltou para casa para preparar a casa. E a noiva? Qual é o papel dela mesmo? A noiva, ela também precisa se preparar para encontrar-se com o seu noivo. Você imagina Jesus voltar e nós como noiva, está todo descabelado, com remela nos olhos, com roupa suja, de qualquer jeito, e Jesus, a trombeta soa, e a gente, lá vem o noivo, ai meu Deus, pega a roupa lá, pega a tenor, corre lá, vamos se arrumar, lá vem ele. É assim, irmãos? É assim que as noivas fazem? Não, não é assim. A noiva precisa se preparar para se encontrar com o seu noivo. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14. 1 Pedro 3, 14. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Esperem para se encontrar com Ele em paz. Imaculados significa purificados. E, qual é a terceira palavra aqui? E inculpáveis. Lá em Apocalipse 22, 11 diz assim, olha: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, mas continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se cada vez mais. Nós, cadê a eclésia do Senhor Jesus aqui? Cadê a noiva? Cadê a noiva? Não, cadê a noiva, gente? Nós, a noiva, precisamos estar nos preparando para se encontrar com o noivo. Nós precisamos estar dia após dia, irmãos, tendo atitudes intencionais para se encontrar com o amado da nossa alma. A qualquer momento o noivo pode chegar e nós não podemos estar de qualquer jeito. Nossas vestes não podem estar sujas pelo pecado. Nosso coração não pode estar distante, ocupado com as coisas desse mundo, porque o nosso foco, nosso alvo deve estar aguardando a chegada do noivo. A noiva que ama o noivo, ela conta os dias esperando o seu noivo chegar. Quem aqui já se casou e que passou por um processo de noivado, você sabe do que eu estou falando. De você falar assim, casamento está marcado para daqui 6 meses, né, Cíntia? Aí está agendado. Aí a pessoa fica contando. Aí 1, 2, vai marcando lá no calendário. 2, 3, está chegando, meu Deus, está chegando, meu Deus do céu. Eu tenho que me preparar. Porque daqui uns dias eu vou me casar. Noiva, prepare-se, porque o noivo está chegando. O texto continua, gente, é muito interessante, porque é o seguinte: quando estava se aproximando e chegando o dia do casamento, o noivo mandava o recado: tal dia nós vamos iniciar, vai acontecer a festa. E é interessante porque o nosso noivo também já nos mandou o recado. Ele já mandou o recado. Ele já deixou os sinais assim: olha, quando isso aqui estiver acontecendo, é porque está perto. Está perto de eu voltar. E se a gente analisar os sinais que o noivo deu, a gente vai ter que reconhecer de que então a chegada do noivo está muito próxima. E eu particularmente acredito que o amigo do noivo já começou a sair por aí gritando: lá vem o noivo, lá vem o noivo. Quem são esses amigos? Quem é esse amigo que está gritando? São os profetas. Os profetas, a Bíblia diz que Deus não esconde nada dos seus profetas, porque os seus profetas são seus amigos. E os profetas estão anunciando: Jesus está voltando, hein? Lá vem Jesus, o rei está voltando. Aí alguém pode dizer assim: pastor, essa conversa é antiga, já ouço há muitos anos. Aí eu vou lembrar você daquele texto que o apóstolo Pedro falou, que um dia para Deus é como 1000 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então eu acredito que o amigo do noivo já começou o cortejo. E ele já começou a gritar, já começou a anunciar: ele está voltando, lá vem o noivo. Noiva, se prepara, porque lá vem ele, lá vem o teu noivo.
noivo, ele está chegando. Se prepara, ele está chegando. O noivo está chegando. Ah, irmãos, como será lindo esse dia maravilhoso em que o noivo há de chegar para se encontrar com a sua noiva. E tudo isso vai culminar naquele momento maravilhoso em que a noiva vai estar ataviada, linda, preparada, sem ruga, sem mancha. As virgens com a sua lâmpada acesa. E por isso que o noivo grita, porque na parábola em que Jesus contou sobre a parábola dos 10 virgens, é interessante porque lá diz o seguinte, que à meia-noite, que fala, isso simboliza tempo de trevas, diz que houve uma voz que gritou. E o que a voz gritou? Lá vem o noivo. É isso que diz a parábola. Lá vem o noivo. E o que elas fizeram? Estavam dormindo. Correram, pegaram suas lamparinas. Algumas estavam com azeite na lamparina, se preparando, outras não estavam preparadas. E foram se encontrar com o noivo. E está chegando, irmãos, esse dia, irmãos, que nós precisamos estar acordados, com as nossas lâmpadas cheias de óleo, preparado para dar continuidade nesse cortejo, até chegar ao local da festa, aonde de fato ali agora vai ser consumado essa aliança, vai ser estabelecido essa aliança do noivo para com a sua noiva. E eu quero encerrar lendo esse texto aqui, porque eu sei que você quer ir embora, mas eu te peço mais, por favor, só um minutinho aí. Apocalipse 19, versículo 7, coloca aqui para mim. Apocalipse 19, 7 diz: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar glória, pois chegou a hora do... Não ouvi. Do que, gente? De quem? Do Cordeiro. E a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado um vestir de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, porque felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Esse casamento vai acontecer, irmãos. O casamento do noivo com a noiva está para acontecer. E todos aqueles que entregaram, que fizeram uma aliança com Jesus, vai ver ele voltar e vai ouvir dele dizendo: vem minha noiva, vem viver comigo por toda a eternidade. Que eu e você sejamos e façamos como está lá em Apocalipse 22, 17, que diz assim, o Espírito e a noiva dizem: vem, vem. Você pode falar assim: vem. Fala, vem, vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber, beba da água da vida de graça. Essa é a promessa. Essa é a promessa de Deus para a sua eclésia. A eclésia é o povo de Deus. A eclésia, ela é a família de Jesus. A eclésia é a noiva de Cristo. Cadê a noiva aqui em nome de Jesus? Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu já coloquei as minhas vestes. E o quê? Estou só te esperando. Diga forte. Vamos dançar. Maranata. Maranata. Tem fogo. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava. Quero o quê? Que era lindo assim. Que era lindo assim.
Vem, Jesus. Maranata, Jesus. Eu queria terminar esse culto com uma oração. E eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Se você hoje se vê com uma roupa suja, você hoje se vê como uma noiva que está dormindo, que tem pouco óleo na sua lamparina, você está tendo a oportunidade nessa noite de dizer para Jesus: Jesus, eu não quero estar dormindo, eu não quero estar descabelada, eu não quero estar suja, eu quero estar limpa, eu quero estar purificada, eu quero estar com as vestes preparadas para me encontrar contigo. Você pode fazer essa oração ao Senhor. Você pode dizer para Jesus: eis-me aqui, purifica a minha vida, perdoa os meus pecados, purifica meu coração. Se você se sente hoje dormindo, fala: Senhor, me desperta, me desperta, Senhor, me desperta, porque eu quero estar acordado, eu quero estar preparada para me encontrar com o Senhor. A eclésia do Senhor. Ora, eclésia, clama, eclésia, porque o noivo está voltando, o noivo está chegando, e Ele está nesses dias falando para a sua igreja se preparar para se encontrar com Ele. E essa noite eu e você temos essa oportunidade. Jesus, aqui está uma parte da eclésia, uma parte da eclésia do Senhor. Essa eclésia, Deus, que não é de homem nenhum, mas é do Senhor. Aqui está a parte da noiva que te ama, da noiva que te anela, da noiva que deseja pela tua presença, da noiva que deseja te encontrar e olhar nos teus olhos e dizer: oh, amado da minha alma, eu quero me casar contigo, eu quero viver contigo para todo sempre. Jesus, que nessa noite o Senhor, que conhece o coração de cada pessoa, que o Senhor venha fazer a obra em nossa vida, na eclésia do Senhor, na Igreja Batista em Vila Permanente, conforme o Senhor quer fazer. Que nessa noite, Jesus, o Senhor possa operar a vida de cada pessoa que está aqui nessa casa, ainda com seus olhos fechados. Eu queria perguntar para você, que nessa noite ouviu essa palavra e que entendeu que ser igreja é mais do que um lugar para vir, frequentar, visitar, mas que ser igreja é ser uma noiva, é fazer parte dessa família. Ser igreja é dizer sim ao chamado de Jesus Cristo e receber o perdão e receber a reconciliação. E eu queria saber se nessa noite há alguém aqui que, ao ouvir essa palavra, deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo. Quem é a primeira pessoa nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Eu quero orar pela sua vida. Assim como Jesus me recebeu, assim como Jesus me aceitou, assim como Jesus perdoou os meus pecados, assim também será na sua vida, se você entregar a sua vida a Ele. Quem é a primeira pessoa que nessa noite deseja entregar a sua vida a Cristo? Levante suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Não tenha vergonha, não tenha medo, ao contrário, decida se entregar-se para o seu noivo, que é Jesus Cristo, que morreu por você. Quem é a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer se reconciliar com Jesus? Talvez houve um tempo da sua caminhada que você esteve com Jesus, mas hoje você se vê distante. Você sabe que você está distante, você sabe que você está longe. Essa aliança talvez foi quebrada. Quem é a primeira pessoa que quer então reconciliar-se com Jesus e dizer assim: eu quero reconciliar com Jesus, eu quero tomar esse passo de fé, de me reconciliar com Jesus? Amém. Quem é a segunda pessoa? Quem é a segunda pessoa que quer tomar esse passo de fé, de se reconciliar com Jesus, dizer: eu quero estar com Cristo? Já houve uma alma, já houve uma vida que disse sim para Ele, mas eu sei que tem mais pessoas nessa casa que quer entregar sua vida a Jesus. Isso não é imposição, isso não pode ser por obrigação, isso tem que ser por um chamado de Deus na sua vida. Tem mais alguém
que essa noite quer tomar esse passo de fé, de poder entregar sua vida a Jesus e se reconciliar com Ele. Se não tem, eu quero orar por ela. Traga ela aqui em nome de Jesus, que eu quero orar pela vida dela, por favor. Nós vamos orar por essa vida que essa noite está decidindo reconciliar-se com Jesus, decidindo tomar um passo de fé. E se você que está aqui, que está ouvindo essa palavra, que quer fazer isso também, vem aqui na frente. Traz ela aqui por favor, aqui na frente comigo, aqui, que eu quero orar pela vida dela. Vem aqui na frente, que eu quero orar pela sua vida. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha de nada, porque essa é a melhor decisão que a gente pode tomar na nossa vida, que é entregar a nossa vida a Jesus, que é se reconciliar a Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Isso, irmãos, não é vergonha. É para isso que fomos chamados, para resgatar. Nós somos chamados para ter uma aliança com Jesus. E eu queria que você estendesse suas mãos aqui para Ruth. Estenda suas mãos para ela. Nós vamos orar pela vida dela, em nome de Jesus. Nós vamos nesse momento pedir que aquilo que tem acontecido conosco, que é o amor de Deus, a bondade de Jesus, que nessa noite ela venha sentir isso sendo derramado sobre a vida dela de uma maneira sobrenatural. Ore pela vida da Ruth nesse momento. Comece a orar, igreja. Ore, igreja. Senhor, aqui está, Deus, a vida da tua filha, que hoje está dizendo, Deus, para o mundo espiritual inteiro, que ela está tomando a decisão de reconciliar o relacionamento dela contigo, Jesus. Jesus, a coisa mais linda e mais maravilhosa que existe é saber, Jesus, que o Senhor nos recebe, que o Senhor nos ama, que o Senhor abre as portas e nos aceita e nos transforma. Que nessa noite, Jesus, a Ruth venha experimentar do amor do Senhor sendo derramado sobre a vida dela. Que nessa noite ela possa sentir, Deus, verdadeiramente experimentar na sua alma, no seu espírito, uma transformação começando a partir de agora. E que essa transformação seja hoje, seja amanhã e até o dia que o Senhor há de voltar para buscar a Ruth e cada um de nós que estamos aqui como membros dessa eclésia. Nós abençoamos a vida dela e pedimos, Senhor Jesus, que a tua boa obra, dia por dia, possa se concretizar na vida dela, para o louvor de sua glória. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Alguns irmãos aqui, dão um abraço aqui na Ruth. Amém, irmãos? Amém, gente? Não deu 9 horas, viu? 8:07, viu? Terminou tarde não deu para segurar, né? Quem está feliz aqui, irmãos? Amém. Diga para o irmão que está falando, ó, você é noiva, então se prepara. Amém? Vamos orar então, agradecendo a Jesus. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo tão maravilhoso na tua presença. Deus, não tem como, Deus, terminar esse culto senão adorando e agradecendo a Ti, amado da nossa alma. Amado da nossa alma. Nós desejamos muito, Jesus, de fato, selar esse casamento contigo. Que o Senhor, Deus, continue nos levando a cada vez mais a Te amar, a Te conhecer e sermos transformados pelo Teu amor e pelo Teu poder. Leva, Deus, cada um dos meus irmãos em paz, em segurança. Que essa semana seja uma semana de crescimento para cada um de nós. Que essa semana seja uma semana, Deus, onde a abundante graça do Senhor seja sobre nossas vidas. Deus, que o amor do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo de Deus e que o amor de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, seja com essa igreja hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vá em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.